sala aqui é uma aula muito concentrada que eu vou dar. Eu dei agora essa aula durante uma semana. Então, uma semana inteira lá no sítio com o moço. Então, dentro dessa aula, são três reuniões por dia, dava umas 7 horas de aula, durante 5 dias. Então, dava umas 35 horas. Eu vou resumir em 2 horas. Bem, então, corre bastante. Então, Platão diz que uma sociedade, para existir, precisa ter os seguintes elementos. Primeiro, a sociedade para existir precisa viver, e para isso ela ter produtores de bens. Os produtores de bens de alimentação, senão não se vive. Então tem que ter camponeses, eles que produziam comida, e artesãos que produzem os utensílios necessários para a vida, mesas, cadeiras, facas, garfos, roupas, etc. Cada um não pode produzir apenas o necessário para si. Porque se produzir o necessário para si, não pode ter os outros bens. Então, se alguém planta arroz, ele precisa de outros alimentos, ele precisa também de instrumentos, ele precisa produzir bastante arroz para trocar. Então, além desse, tem que ter os circuladores de bens, isto é, os comerciantes. Então, primeiro tem os produtores de bens e de utensílios, tá certo? Os comerciantes, ele forma um povo. Agora, onde tem bens, necessariamente tem gente que quer pegar os bens dos outros. Está cheio de deputado. Porque onde tem bens, tem deputado. Tem escapatória. Então, é preciso ter guardiões dos bens. Porque se tem deputado e senador aí, mensalão à vista, guardiões dos bens, que são os militares. Além desses guardiões de bens, se nós deixarmos os guardiões de bens acima de tudo, disse o Platão, nós teremos acima de tudo a força, a violência. E colocar acima de tudo a força é um perigo. E por isso precisa ter pessoas sábias que controlem a força. Sábios, controladores da força. Controladores da força militar. Então, são os sacerdotes. Por isso, todas as sociedades que existem no mundo têm essa estrutura. Os produtores de bens, os circuladores de bens, os militares e sacerdotes. No Antigo Egito era assim. Tinha os camponeses, os comerciantes, o exército e os sacerdotes egípcios. Na Grécia foi assim, na Índia foi assim, no Japão assim, na China assim, na Caldeia assim, toda a parte assim. Não tem outro jeito. Mesmo na Rússia soviética era assim. Eles tinham o proletariado, produzia os bens, depois tinha os militares e depois tinha os funcionários do partido, que são os sábios. O Chaves e o PT aqui, que era a mesma coisa. Só que aqui eles vão colocar os membros do partido, que são os sábios, que controlam os militares e a força. Está bem entendido, senhor? Os reis seriam então sacerdotes? Como? Os reis. Os reis não, os reis, eles são chefes militares. Acima desses, eles sempre são. Entendeu? Então, a sociedade medieval era assim também. Então, na sociedade medieval, tinha o clero, lá tinha a nobreza, que eram os militares, e depois tinha o povo, que era dividido exatamente assim: burgueses, que tinha em primeiro lugar os comerciantes, mas tinha também os advogados, tá certo? Os advogados e os médicos, todos aqueles que trabalhavam na cidade, no burgo, e trabalhavam com inteligência, eles são burgueses. Todos aqueles que vivem na cidade e não trabalham com as mãos são burgueses. Nós provavelmente somos todos burgueses. Bem, então, abaixo depois tem os camponeses e artesãos. Camponeses e artesãos. Claro? Então, o clero tinha o papa, os bispos e os padres. A nobreza tinha o imperador, um só. Não podia ter 2 imperadores, era o pai adotivo de todos os reis. Depois os reis, príncipes, duques, etc. Então, a nobreza era a classe militar.
claro? Bem, essa era uma estrutura medieval. Essa estrutura durou 1000 anos. Essa estrutura é uma estrutura que permaneceu facilmente, porque ela se fundamentava em 2 pontos. Primeiro, que a desigualdade é um bem, certo? Segundo, que no topo estava o Papa, que era o representante de Cristo na Terra. Todo mundo considerava que isso era bom, está acabado. Isso era bom porque foi a igreja que estabeleceu isso. Não eram classes sociais, muito menos castas. Pagando havia castas. Então, no Egito, quem nascia artesão ou camponês não podia ser. Tinha que casar com uma pessoa do mesmo grupo social e não subia nunca. E quem estava no topo, na Índia assim até hoje, os chátrias, os guerreiros não podem ser rebaixados, os brahmanes, sacerdotes não podem ser rebaixados, tá claro? E quem é pai e está acabado. A casta, a igreja acabou, porque a casta é injusta. A casta não permite nenhum progresso social. Então não adianta os que estão embaixo se esforçarem para progredir, porque não podem. E os que estão em cima não se esforçarem para serem bons, porque não podem cair. Então o resultado é que a sociedade fica cristalizada, sem promover os melhores, sem fazer cair os piores. Fica absolutamente estável, sem progresso nenhum. Não há nem esforço de melhora, tá claro? Nem preocupação em fazer algo correto. A casta é uma coisa péssima. A Índia está há 4000 anos cristalizada nessas castas. Daí a miséria tremenda que tem lá nos outros países asiáticos. Aqui não. A igreja criou uma situação que qualquer camponês podia ser papa. O camponês podia ser sacerdote e isso papa. Então, o clero era um fator de ascensão social muito fácil, porque qualquer camponês podia se tornar um monge e aí fica papa. São Gregório VII era filho de criador de porcos e ficou papa, certo? Há uma porção de papas assim de origem camponesa, tá claro? O Bertrand III era cozinheiro do convento, ficou papa, tá claro? O abade Suger, regente da França, era filho de camponeses dos mais pobres e ficou governador da França, porque se tornou abade de Saint-Denis e depois criou o gótico e depois se tornou regente da França. Ele tinha sido colega do rei na escola primária, sentado no mesmo banco que o rei, era filho de camponês e era inteligente. O rei ficou amigo dele, cresceram juntos e nomeou ele abade de Saint-Denis e depois ficou regente da França. Um detalhe, né, professor? Um detalhe, a mãe de todos nasceu analfabeta. A mãe de todos nasceu analfabeta, não só do Lula. Não só do Lula. Então, qualquer um podia se tornar do clero, mas ele podia se tornar nobre. Santa Joana, naquela camponesa, se tornou nobre. Toda a aldeia dela foi favorecida. Quem nasceu na aldeia de Jonadá era nobre. Eles não pagaram impostos como nobres até a Revolução Francesa. A Revolução Francesa acabou com os privilégios das cidadezinhas de Dom Remy, que tinham sido conquistados por Jonadá. Qualquer nobre podia ser rebaixado. Claro, o nobre cometesse um crime infamante, era rebaixado numa cerimônia de infâmia tremenda. Botava-se um nobre com as couraças todas desparafusadas em cima de um cavalo de pau, de costas para frente do cavalo, quer dizer, para a garupa do cavalo. Depois vinha outro, estava num safanão na cabeça, jogando fora o capacete, quebrava a espada e arrancando os pedaços da armadura, claro, e o jornal cuidado. Certo? Bem, então havia uma possibilidade de subir e descer. Por isso eram estados, não eram classes. O estado era a classe. Não, o lugar estava na nobreza, estava burguês ou estava camponesa. Era um estado, primeiro estado, subestado, terceiro estado. Tudo bem isso aqui? Bem, essa classificação social, então, era extremamente justa, porque ela se fundamentava na desigualdade. Você explicava que isso ali é bom, mas não tem tempo, não parece ter nome. Depois, os direitos e deveres de cada grupo eram de acordo com as funções, com os sacrifícios de cada grupo, com as virtudes de cada grupo. Então, isso aqui não me dá tempo de explicar. Então, havia direitos de honra
e segundo, direitos úteis. Toda essa classificação, então, era perfeita. Claro. Tudo bem? Então, aqui eu estou saltando duas conferências enormes. Uma, provando que a desigualdade é um bem em si mesmo. Se houver chance, depois podem me perguntar, eu explico melhor. Segundo, que além de a desigualdade ser por si mesma, a distribuição de honras, deveres e direitos era absolutamente correta. Por isso que isso aqui durou muito, durou de 476 praticamente até 1453, oficialmente. Né? Depois começou a Idade Moderna. A Idade Moderna vai combater isso aqui, tá certo? E vai combater o papai. E por isso nós caminhamos por uma igualdade absoluta. Então nós vamos estudar nessa aula aqui como é que se caminhou naquela sociedade medieval até a situação que nós temos hoje de igualdade social, claro, e de uma democratização que se encaminha para a socialização e para o comunismo. Está bem claro isso? Por que é importante conhecer então o que eu vou dizer agora? Porque em toda doença, o médico pergunta para o cliente, para o paciente, o que dói, quando começaram os sintomas, quais são os sintomas, como a doença foi evoluindo, como ela foi prosperando, até chegar a uma situação pior, em que o doente até mostrar para o médico. Claro? Assim também agora, nós temos que ver como é que essa doença, que nós estamos morrendo, porque o mundo todo está morrendo, como é que ela surgiu, como se desenvolveu, como estamos no estado atual. Claro? A história não é para míopes. Quem me perguntou onde é a história? Não, foi o Cosme. O Cosme. Isso. A história não é feita para míopes. Quer dizer, o míope, ele pega um documento e vê assim. Quem vê história assim, com fatinhos, não vê nada. A história precisa ser vista a uma certa distância, para ser vista como uma grande paisagem, para ser compreendida num conjunto. Claro? Hoje em dia, nos colégios, se ensina a história assim. E o resultado ninguém tem nada. Estuda-se os fatinhos, estuda-se, por exemplo, as datas, não são dados, não tem importância nenhuma, e não se compreende o conjunto. É como se alguém quisesse estudar um rio, olhando bem de perto as curvinhas dele. Ele tem que olhar do alto, então se vê todo o percurso dele, como ele vai, desde a nascente até a foz. Assim que se estuda a história. Claro? Contemplar para ver os fatos. Isso. Então, quando vê o conjunto, depois se pega um fato pequeno para ver como ele se insere naquele conjunto. Claro? Senão, não. Então, hoje em dia, eu vejo numa tese lá para olhar a exploração do ouro na costa da Guiné, de setembro de 1485 até 17 de agosto de 1515. As papas, que interessa isso assim? Uma palhaçada, tá claro? É ver a história assim. Então não se compreende coisa nenhuma. Tudo bem? Então, eu vou recolocar aqui a sociedade medieval para que se entenda perfeitamente o como. Claro? Os outros cargos, os outros títulos, cardeal, senhor arcebispo, são meros títulos. A estrutura da igreja, Deus, Nosso Senhor pôs só por Papa, Bispo e Padre. A nobreza, que era a classe militar, que era o imperador. As pessoas não sabem direito o que quer dizer isso. Você explicar também o feudalismo. A relação feudal é uma relação pessoal, familiar, sempre. Se não se compreende que o feudalismo é familiar e pessoal, não se entende nada. O imperador era como que o pai adotivo dos reis da Europa. Ele não governava os reinos. É como um pai que tem muitos filhos casados. Cada filho tem a sua casa própria
ele pode receber até a visita do pai, mas o pai não vai mandar na casa do filho casado. O filho casado não vem na sua casa. Está bem entendido? Chegou alguém? Chegou. Bom dia. Bom dia. Como vai você? Hã? Como se chama? Maria. E você? Adriano. Adriano. Como você? Porta do carro, né? Você estuda o que, Adriano? Eu sou médico. Ah, doutor, né? Tá bom, né? Eu estava falando de medicina agora mesmo. Qual é a sua especialidade? Sou anestesiologista. Anestesiologia, que um perigo. Que susto dá isso, né? Muito medo? Não, eu só tive uma vez no anestesia geral. Ai, quando eu acordei, escutar, eu não conseguia respirar. Respira! A voz me dirou. Parecia que ia morrer. É uma coisa dura, né? É um pouco complicado. É, muito bom. Depois eu continuo a conversa do meu susto. Então, o senhor foi ligar aí, Aqui nós temos a. Nossa, do Nossa, Batista. Ah, é que nós somos de Goiânia. de Goiânia. Ah, que bom. Nós não demoramos a chegar. Demorei a encontrar Não aqui. tem nada, filha. Eu comecei agora. Eu só repito para vocês, vocês raciocinar, né? Para vocês entenderem, eu estava dando o seguinte, que a gente compreende a paisagem quando vem um ponto muito alto. Se eu vejo, por exemplo, de perto, eu não vejo nada. Em si também é história não é para mim. Então, para compreender a história do tempo conjunto, e não em fatos isolados. Agora, a história, comumente é ensinada nos colégios de maneira mais absurda. Agora, toda a matéria é ensinada assim. Então, as pessoas não têm ideia do conjunto das coisas, nem como a história se encaixa em todas as outras matérias. Não é isso? As matérias são ensinadas uma separada da outra, de modo completamente legal. Uma vez eu escrevi uma crônica, que eu tenho tempo de escrever, é uma aula que eu dei de um garoto que trabalha num escritório qualquer e desde manhã até ao anoitecer, ele corre para o colégio estadual à noite, chega afobado lá, passa numa cantina do colégio, come um sanduíche que tem uma salsicha solteira azeda para chuchu. E ele vai entrar na sala atrasado. E o professor está ensinando raiz quadrada. Depois que o professor sai, entra então um professor de biologia e mostra lá uma lâmina no microscópio de uma raiz, uma cenoura. Tá, não tem que espiar lá. Ele espia. Podia ter um pouquinho de cenoura no meu sanduíche de salsicha solteira. E a salsicha solteira que ele comeu era uma salsicha sensorista, que subia e descia. No elevador esofagal. Então subi e descia. Na terceira aula vem a professora de inglês. Eu cheguei com a pilotos na cabeça, certo? Explica as raízes das palavras em inglês. Depois, teoricamente, ele vai no recreio, então um sorrisal não adianta nada. A salsicha sobe e desce. Aí ele volta e logo de história, e o professor fala das raízes da história. Entra lá na Google, comendo triunfalmente o salsichão. E assim por diante. Quando ele vai para casa, ele vai dormir e precisa, mas que tem que vir o Nabucodonosor, a lâmina de cenoura, as raízes das palavras inglesas e toda essa confusão, tá certo? O rei Assuero fazendo raiz quadrada na louça, é uma confusão, não tem nada que não usa no mundo. Claro, ele não compreende para que estudar aquilo. Um absurdo, sabe? O senhor é médico, que jeito, você na verdade, cada um de vocês acaba sentindo uma dificuldade enorme com a porção de ciências. Qual é a dificuldade dos engenheiros da parte do português? É claro que pode haver exceções, mas pode ter passado também. Então, uma dificuldade enorme. Qual é a dificuldade do professor de história como eu? Economia, finanças, o cifrão sempre embaracei. É uma confusão. História, os que estudam ciências exatas acabam perdidos. Claro, é uma confusão.
império, nós deixamos um conjunto de conhecimento humano especializando as coisas. Quando ele é especialista em parte direita da frente e formiga, a parte segunda ele já não sabe. É uma tal compartimentização do saber que nos incomoda. Na história é uma coisa. Se divide a história, então agora aqui tem história da África. História da África. Você nunca teve esse negócio, uma bobagem. História do quê? História dos índios. Os índios não escreveram história. Eles não tinham noção do tempo, que caracteriza exatamente o selvagem, falta de noção do tempo. Então a história está com seus verdadeiros. Então a noção de história é extremamente importante para se compreender de onde nós viemos, por que nós temos essa situação. Eu disse aqui, quando alguém vai ao médico, o médico começa a perguntar da história da doença. Quando começou isso, como evoluiu, como progrediu a doença, o que você sente agora, quais são os sintomas, para compreender o conjunto da doença e dar uma solução. Tá certo? Senão, não é possível se conhecer o que está acontecendo sem olhar para o passado. Então, se nós queremos compreender a crise enorme do mundo atual, temos que olhar a história. E a nossa história começa na internet. Tá certo? Eu dizia que, em primeiro lugar, na internet, eu quero. E qualquer membro, como vai? Tá bem, Costa? Bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem? As quatro frases, né? Então, qualquer um podia se tornar membro do clero. A nobreza era dos militares. Eu estava dizendo que a nobreza era constante. Os militares eram o imperador, os príncipes, os duques, os condes e os barões. Só se compreende a nobreza, que consistia na classe obrigada a usar todas as qualidades em proveito do outro, não só porque tinha em proveito dos demais. Ele não podia guardar dinheiro, ele tinha que sempre gastar o dinheiro, não podia fazer economia de jeito nenhum. Então, se ele já tinha móveis, ia doar os móveis e comprar outros para dar pão com marceneiro e para o entalhador, que fazia as peças. Ele tinha que dar as roupas, tinha que dar tudo, inclusive, principalmente da vida, dar no sangue, o que não é fácil. A nobreza, dizia eu para vocês, quando chegou o doutor, que a nobreza era caracterizada no Rio de Vão por uma relação pessoal e uma relação familiar. O imperador era o pai dos reis da Europa. Ele não podia governar o reino de Portugal, era primeira Alemanha. Não podia governar o reino de Portugal, nem o reino da Inglaterra, nem o reino da Espanha, nem o reino da França, nem da Dinamarca. Ele apenas era o pai adotivo. Assim como o pai tem muitos filhos, é respeitado pelos filhos que são casados, cada um tem sua casa, e o pai não vai governar a casa de cada um dos filhos. Cada filho casado governa a sua casa, dirige seus filhos. Assim o rei era o juiz entre o imperador, juiz entre os reis, mas não como mais, está vendo? Mas o imperador não governava os reinos. Da mesma forma, o rei era pai do dos duques. Cada duque governava o seu lugar. O rei não podia se meter no lugar. Claro? E o duque governava os condes, juiz, pai adotivo dos condes. Mas o duque não podia entrar no condado e querer se meter no governo do condado. Cada conde governava o seu condado. O que significava governar o seu condado? Que ele era pai adotivo dos barões. Mas ele não podia governar a baronia. Quem governava cada baronia era o cara barão, que era um filho adotivo casado, por assim dizer. É claro? Então cada um governava a sua coisa. O barão não podia se meter na casa do camponês, era pai adotivo do camponês. Só isso. E o rei, então, era pai adotivo de todos os membros do reino. Cada um governava o que fazia. Por isso, o professor na faculdade, ele era catedrático. Ele era dono da cadeia. Eu, quando fiz concurso escola estadual, me tornei catedrático, pois logo aboliram por lei a cátedra. O professor passou a ser apenas o que exercia o cargo num colégio. Quando eu fiz o concurso, como se faz assim, eu era dono da cadeira de História no meu colégio. Eu era tão dono da cadeira de História como sou dono das minhas gavetas, do que tem nas minhas gavetas. É claro? Ô, padre, como
Sara, para você? Ah, bom. E você? Erci. Vocês são todos os parqueiros? Sim. Que bom. Eles são felizes de ter um padre como o Padre Nosso. Sim, com certeza. Ah, tenho certeza. Ter um bom padre tem que ser pai. Ter um bom padre que nos governa é muito bom. Mas não é órgão. Nós somos órgãos do pai. Assim era no feudo. No feudo, aquele que não tinha varão estava em uma situação terrível. Quem não tem senhor está em muitas más situações. Não tem padre. É órfão, né? É órfão. É órfão. Então, o feudalismo era um relacionamento pessoal, familiar de todos. Bem? Pois não. Bem, acho que eu não tenho. Eu estava dando a origem da decadência atual. Então, o espaço do gabinete de hoje é uma aula enorme, que leva uns 35 horas. Eu vou condensar numa pílula. Então, além da nobreza, a virtude. O terceiro estado, o povo era formado pelos burgueses. O burguês era aquele que trabalhava com inteligência, morando na cidade. Então, quais eram os burgueses? Em primeiro lugar, os comerciantes. Os comerciantes. Cuidar da circulação dos bens. Os médicos, hein, doutor? Os advogados. Aqui é advogado? Eu posso contar uma piada. Os advogados, os professores, etc. E depois tem os camponeses e operários, chamados artesãos, não é meu operário, uma coisa diferente. Divididos em mestres, companheiros e aprendizes. Um mestre operário, um mestre artesão, ele tinha o mesmo título que um mestre de faculdade. O mesmo título. Ele era. O mestre de faculdade sabia o saber. Ele sabia o fazer. É o mesmo título. E por isso, quem era mestre de uma profissão, mestre pedreiro, mestre alfaiate, mestre marceneiro, ele tinha direito de ser vereador governando a cidade. Só por ser mestre. Então, que bom, era muito grande. Eu estava falando da piada dos advogados, né? Tinha um padre, estava morrendo. Mandou chamar os dois advogados. Você sabe o que é? Então chamou os dois advogados, entraram dois, ele estava com tubos, tudo entubado. Então, vamos supor que os tubos permitiam que ele falasse. Então, chegou a hora dos dois advogados. Fique-me esquerdo, fique-me direito. E ficou lá com aqueles tubos. E não dizia nada. Afinal, os dois falaram, mas o senhor não esquece aqui. Eu queria morrer como Jesus Cristo. Como? Tendo um ladrão de cada lado. Santo Livro era o padroeiro dos advogados. O turno dele era um homem santíssimo. Ele era muito bom como advogado, bom como candidato e bom advogado também. E depois ficou bispo, ficou excelente. Então, no turno dele dizia, aqui já Santo Livro, advogado leitor. Nós não ladrão. Então, essa sociedade aqui, ela durou mais de 1000 anos. Claro. E sempre funcionou bem. Claro. Porque cada um podia associar. Qualquer que tenha alguma dúvida pode me interromper. É segurança, não? Querendo alguma coisa, sabe que eu sei. Tendo qualquer coisa perguntar, eu esqueci o nome. Romulo. Como? Romulo. Está aqui minha. Obrigado. Essa sociedade, então, como eu disse, fundamentada no Aristoteles, que é a desigualdade é o reino, e se quiser eu provar isso, Santo Tomás dá provas espetaculares disso, são 7 provas, na suma contra os gentios, do bem da desigualdade, é o espetáculo. Hoje disse descontar, nós somos todos iguais. E para ter filhos, não cansados, conta uma outra piada. Uma vez chegou uma professora judia, chamava Sara, imagina, mas ela não era católica, era uma Sara judia, comunista. Dançar os professores.
Nós somos iguais. Eu falei, professor, nós somos diferentes. Somos iguais. Então ganhei. Eu falei, como? Claro, se fôssemos iguais, teríamos a mesma opinião, né? Como dois. Um esse público de protestante, uma vez ele brigou comigo na funda dele. Então eu falei qualquer coisa lá, azul, vermelho, coisa do mundo forte. Como é que é coisa do mundo forte? Eu falei, tá uma coisinha, gente. Vocês católicos, vocês têm espinha mole, vocês se dobram qualquer coisa. Nós comunistas não, nós temos espinha firme. Falei, ontem vou para cavalgar. Então, a desigualdade é para acordar. Demorou para isso aqui. A desigualdade é uma coisa boa em si. Né? Eu não tenho tempo de explicar isso. Os direitos e deveres dessas classes eram bem marcados e bem corretos, bem proporcionados. Não quer dizer que todo mundo aqui fosse bom. O clero disse, não, aqui é parte que não prestam. Claro, sempre teve partes que não prestam. Sempre teve. Conheço algum. Até que anda de moto com tatuagem nos ombros. e camisa de cavalo. Há várias que não prestam. A bicha não presta. Houve papas que não prestam. Na frente da internet. Opa! Houve papas assassinos. Teve um papa, acho que é feito novo. Foi eleito papa com 12 anos. Aos 18 se apaixonou. Largou o papado e se casou. Depois achou que não tinha experiência do amor. Largou a mulher e voltou para o papado. Ficou papa de novo. Se apaixonou de novo, casou de novo. Quis voltar a terceira vez, pegaram e fecharam no convento e pronto. Renunciou ao papado. Mas era uma vergonha. Houve papas assassinos. Alexandre VI foi assassino. Assassino. Agora, péssimo. Houve papas feiticeiros. Acho que também ele está. Então, gente muito má. Estava pelo certo, não me lembro do número. Gente muito má. Porque quando o ótimo se corrompe, fica péssimo. Não se quer dizer que a Idade Média foi bom, porque todo mundo foi bom. Mas jamais houve uma classe social, guarde as palavras que eu estou falando, jamais houve uma classe social tão santa quanto a nobreza medieval, que deu para a igreja inúmeros santos. Quem falou essas frases? Padre Comblan, da teologia de libertação comunista, importado por Daniel da Europa para ensinar o comunismo no Nordeste. Está aqui no Brasil, ainda é comunista aqui no Brasil. Ele disse que não houve tantos santos quanto a nobreza medieval. É claro. Na França, houve um rei chamado São Luís que é santo. É assim, bom, né? Daqui a pouco vocês vão perguntar de chifre. Então, São Luís na França era rei de santo. Santo Eduardo da Inglaterra, São Fernando de Castela, São Casimiro da Polônia, Santo Olavo da Rei da Noruega, São Canuto Rei da Dinamarca, o Imperador Santo Henrique do Sacro Império, a Imperatriz Santa Cunegondes, a Santa Isabel de Portugal, Santa Isabel do Reis da Hungria, Santa Isabel de Portugal, rainha. Santo Estevão da Hungria, Santo Américo da Hungria, Rei da Hungria, santo por todo lado, Rei Santo. É assim, você que sabe tudo, me diga um presidente santo. Garcia Moreno. Meu Lula. Garcia Moreno. Garcia Moreno. Garcia Moreno não foi presidente, foi ditador. Era contra a democracia. Ele foi assassinado nas cadeias da catedral pela maçonaria. É um santo muito grande. Né? Bem. Também eu sei. Serve para o pelo mesmo. As moças não querem café, as moças todas, né? Eu digo, senhora, se você me ajudasse, você vai ajudar todos. Eu tinha que ver da moça. Tá bem? Para, pessoal, quer? Você não tem casa já? O clérigo em primeiro lugar, né? Posso ir? Isso aqui foi destruído, atacando-se exatamente os dois pilares, que eram a desigualdade no bem, segundo o Papa representante. Quem atacou isso em primeiro lugar? Eu já fiz a história, meu filho. Você quer?
Isso aqui foi destruído por 3 revoluções. Está vendo um pontificado lá dentro? A origem dessas revoluções, em 16, começaram por uns escotos, em 1300. Bem-aventurados os escotos. Tão bem-aventurado quanto João XIII. Virou santo, né? Hã? Virou santo. Não virou nada, não se vira santo, certo? Pois é. Mas não virou santo. Professor, eu conferi quem foi que versificou ele. Quem? Foi conferir quem foi que versificou ele. Quem foi? Não posso. Não entendi. Foi João Paulo II que versificou ele. Dos escotos? Sim, a confirmação do título. Não, era uma certinha. Já tinha o título, mas não era confirmado. Agora confirmou. Não foi confirmado. Imagina. Então, foi verificado também com a Deus, né? Com João XIII, né? Foi verificado. O Carlos Magno, né? O Carlos Magno é beato, né? Beato Carlos Magno. Tinha 11 mulheres. A seleção da Europa, sem contar o fogo de deserto. Sem contar um pouco de deserto. Ficou quase santo, com 11 sodas. Imaginou? 11 sodas. O homem tem uma penitência tremenda. Bem. Senhor, antes que eu prossiga, quando o senhor disse aí que os 2 pilares que abalaram Que sustentaram tudo. Sustentar? Isso. Foram abalados. Aí na amplitude do feudalismo todo. Toda a Toda a sociedade. Toda a sociedade era feudal. O senhor me perguntou alguma coisa. Então, por que o senhor perguntou? Isso agora? Por Porque que não perguntou para o Rodrigo? porque o senhor que é o professor. Isso. O doutor é médico. Se eu tiver algum problema... O senhor de história é o senhor, né? Isso. Se eu tenho um médico... Se eu for ser anestesiado, eu vou procurar um médico. Se eu tenho um problema nos dentes, eu vou consultar um dentista. Então A gente consulta aquele que conhece. Então é o princípio que se usava na Idade Média. Cada um ordenava. o princípio, procura-se o principal, o príncipe naquele assunto. Pois é, cada um governava aquilo que fazia. Isso. Por isso que dizia na França, le roi dans son royaume, les barons dans sa baronnière et chacun dans sa chacunière. O barão, o rei, o seu rei, o barão na baronia e cada um na sua cadauneria. Cada um na sua. Claro, a gente procura aquele que sabe naquela profissão. Óbvio, procure-se autoridade. O que o mundo procura é o Senhor. Quem não tem superior está em muito má situação. Eu, quando era menino, fui péssimo. Porque eu procurava um professor que soubesse mandar em mim. Eles não mandavam. Os professores tinham medo de mim, eu era tremendo nas classes. E eu achava aqueles professores ridículos, porque tinham medo do que eu queria alguém que tivesse coragem, que mandasse em mim. Que mandasse. E não aparecia um. Por que os alunos gostam de mim? Porque eu mando. Então, se eu mando, existem mandos. Mas saber mandar como o Pai manda, como o nosso Senhor manda. Nosso Senhor, ele tem a suprema autoridade, ele mandava com autoridade. Falava lá o Evangelho, ele falava com autoridade, ele mandava e com uma doçura enorme. Porque o superior disse assim, forte que não há e suave que não há. O mar que arrebenta as pedras, que deposita uma espuma feita de gotas, cada uma delas um arco-íris, e deposita sem quebrar nenhuma bolhazinha daquelas pequenininhas, cada uma com um pequeno arco-íris. Ser forte, certo? Sem uma violência estúpida. Ser delicado, sem ser jogador de peteca. Mas ter as duas coisas, a força e a delicadeza, como a flecha. Mano potente. A flecha é uma coisa frágil. O arco, a flecha, dá uma força enorme. Diz que como sagita e mano potente, como uma flecha na mão poderosa. Deus é assim conosco, forte e suave. Assim nosso Senhor, assim o bom mestre, assim o bom professor, assim o bom pai, assim a autoridade. Então eram homens fortíssimos e extremamente bons. E o povo amava os superiores.
Isso foi destruído em 3 etapas. Então, quais são as revoluções que conduziram à nossa situação atual? Em 17 a reforma protestante. Lutero que pregou? Lutero, ele vai pregar a igualdade religiosa. Todo mundo é igual na religião. Todo é igual. Alguns hoje, como certos bispos, dizem até que a igualdade entre o povo e Deus, não é verdade? Não, ninguém se ajoelha diante da hóstia. Claro não. Lutero pregou a igualdade religiosa. Através de quê? Do livre exame da Bíblia. Livre exame da Bíblia. Cada um que lê a Bíblia, diz Lutero, é inspirado diretamente pelo Espírito Santo. Tá claro? O Espírito Santo vem em delivery, de motoca. Ele é pizza. Baixa o